Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no lado direito da tela de vocês já começando a aula já com a apresentação da bancada, porque da aula anterior o que ficou faltando fazer com vocês mais foram mais exemplos, tá certo? A gente fez 2 usando aquela tabela, vou usar aquela tabela hoje de novo, inclusive vou apresentá-la daqui a pouco de novo, mas já quero começar porque as contas são grandes e eu queria fazer pelo menos alguns exemplos com vocês nessa aula para reforçar a ideia da substituição trigonométrica, perfeito? Então, ó, primeiro exemplo, eu tenho essa integral aí de 1 sobre x quadrado mais raiz de x quadrado mais 4. Fazendo uma pausa antes de eu continuar. São exemplos não tão triviais, um pouco mais elaborados, um pouco mais difíceis, ok? Do que aquele que a gente já viu na aula anterior, perfeito? Então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho. Aqui, ó, só para vocês entenderem, não dá para fazer por substituição simples, porque quando eu chamo u de x ao quadrado mais 4, vai dar 2x dx, não tem x no numerador, só tem um x ao quadrado no denominador, tá certo? A substituição que eu preciso fazer aqui é x igual a, se é x ao quadrado mais 4, é 2 vezes a tangente de θ, ó. Vou até pegar aqui a tabela que a gente já viu, só a tabela, na aula anterior. Tá vendo, ó? É x ao quadrado mais 4 que a gente tem. Então, a gente chama de 2 ao quadrado é 4, então 2 tangente de θ, com a restrição que o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Perfeito? Então, x é igual a 2 tangente de θ, a derivada dela é 2 vezes a tangente não, secante ao quadrado de θ, a derivada da tangente, né? E assim, agora, eu vou lá trabalhar com o meu integrando, tá certo? Então, o que vai ser 1 sobre x ao quadrado raiz de x ao quadrado mais 4? Quando eu substituir toda essa bagaceira aqui, toma um pouco de cuidado, que o x é 2 tangente de θ. Pessoal, ó, cuidado, tá? Eu já vou colocar aqui, ó, 4 tangente ao quadrado de θ. Eu vou adiantar algumas contas aqui, tá, pessoal? Para não ficar muito extenso o vídeo. Raiz quadrada de, quem que é x ao quadrado? 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Esse 1 aqui fica, né? Já até tirar o 1, devia trabalhar só com a raiz, era até mais rápido. Veja bem, eu vou aqui, ó, eu vou colocar o 4 em evidência. Já vou fazer essa passagem direto, tá? 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica tangente ao quadrado mais 1. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Então, isso tudo aqui vai ficar 1 sobre 4 tangente ao quadrado de θ vezes 4 secante ao quadrado de θ. Na raiz, né? Só que como eu esqueci de colocar, né? Aqui, ó, o meu θ, na substituição, isso é importante, ele tem que estar restrito entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, que é justamente a restrição do caso ali, ó, linha 2. Menos π sobre 2 e π sobre 2, ok? O fato de eu ter colocado essa restrição, então eu posso tirar esse cara da raiz sem o módulo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 4 tangente ao quadrado de θ vezes 2 secante de θ. A raiz de 4 é 2, né? Assim, bora lá agora resolver a integral. Porque tem um dx, né, que a gente precisa trabalhar ainda. A integral de 1 sobre x quadrado raiz de x quadrado mais 4 dx é igual a integral. Quem é o dx mesmo? Ó, é 2 secante ao quadrado, aqui, ó, 2 secante ao quadrado de θ, né? Se for um errinho. Então, isso aqui vai ficar 2 secante ao quadrado de θ de θ. Tudo isso sobre esse negócio que a gente acabou de calcular. 4 tangente ao quadrado de θ, 2 secante de θ. Algumas coisas dá para cancelar aqui, ó. Por exemplo, 2 cancela com 2. Uma secante corta com essa secante do denominador. Então, isso daqui vai ficar integral de secante de θ dividido por 4 tangente ao quadrado de θ de θ, certo? Esse 4 aqui eu posso jogar para fora como 1/4, né? Então, eu poderia fazer isso. Agora,
Vamos simplificar essa questão trigonométrica aqui. Secante de θ sobre a tangente ao quadrado de θ, eu pensei da seguinte forma, secante é 1 sobre cosseno. Seria dividido pela tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou multiplicar por inverso da segunda. Cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, já colocando cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então, eu vou cancelar aqui, ó, um cosseno com esse quadrado. Ficou cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ, né? Portanto, a integral de 1 sobre x quadrado raiz de x quadrado mais 4 dx é igual à integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Como eu falei, é um exemplo mais elaborado, né? Porque aqui agora, fazer só uma nuvenzinha aqui, ó, eu vou chamar U de seno de θ. Agora é uma substituição. Substituição simples, não posso dizer que é uma trigonométrica, porque quando você chama U de seno, derivada de seno é cosseno, então dá cosseno de θ dθ. Então, ó, du é cosseno de θ dθ. Eu vou usar essa substituição, ó, já vou colocar aqui uma estrelinha, continuando aqui, na nova substituição. Nessa nova substituição, como que vai ficar? Pessoal, eu estou esquecendo de um detalhe. Isso aqui tem 1/4 aqui, ó. Eu não posso esquecer, ó, que é 1/4 a integral do cosseno do cara que eu só fiz aqui, ó, secante ao quadrado, tinha esquecido desse 4 aqui. Então, aqui é 1/4, agora sim, a integral de cosseno de θ dθ é du. du sobre u ao quadrado. Que é a mesma coisa que 1/4. Cuidado, não vai colocar ln ao quadrado, já falei sobre isso já em alguma aula aí. Isso daqui eu vou escrever assim, ó, u elevado a menos 2 du. Então, isso aqui vai dar 1/4 vezes u elevado a menos 1 sobre menos 1. Tá? Porque é menos 1 sobre menos 1. Então, isso aqui vai me dar menos 1 sobre 4u. Ok? Menos 1 sobre 4u. Eu não estou colocando mais a constante, porque eu vou colocar a constante só lá no finalzão do problema, para não ter erro, tá? Só que o u é seno. Então, virando a folha aqui, então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 4 seno de θ. Ok? Então, isso daqui agora é o resultado em θ. A gente precisa voltar para x. Tá? Então, agora eu vou fazer batidão mesmo. O meu x eu substituí por 2 vezes tangente de θ. Olha lá, a famosa relação trigonométrica que parte da substituição, né? E, então, isso daqui eu posso escrever que tangente de θ é x sobre 2, que é o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Pessoal, por que eu estou fazendo isso? Eu vou ter que recorrer, porque a partir da tangente eu descubro o seno. Né? Se eu tenho cateto oposto por cateto adjacente, eu uso Pitágoras para calcular a hipotenusa, e tendo a hipotenusa eu tenho cateto oposto e seno. Perfeito? Então, agora a gente lá desenha o triângulo de novo, ó, padrãozinho. Cateto oposto por cateto adjacente. Aliás, desenha o ângulo θ, né? Porque dependendo de onde colocar o θ, o oposto pode ser em outro lado. O θ está aqui, então o cateto oposto a ele é esse, o cateto adjacente é esse. Então, y vai ser minha hipotenusa. Então, daqui a gente tira que x² mais 4 é igual a y ao quadrado, c e somente c, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. C e somente c, o y é a raiz de x ao quadrado mais 4. Como aqui a gente quer descobrir o seno, que é... Eu preciso do seno, na verdade, né? Para poder chegar na resposta final. Seno de θ é cateto oposto por hipotenusa, que nesse caso aqui é y... Não, cateto oposto é x, desculpa. X sobre y, que nesse caso vai dar x dividido por raiz de 4 mais x ao quadrado. Logo, já vou direto, tá, gente? Vocês já sabem que esse aqui é o resultado final da integral. Menos 1 sobre 4 seno de θ é igual a menos 1
quarto vezes 1 sobre seno. Eu fiz desse jeito aqui para quê? Para eu poder o inverso do seno, tá vendo? Ó, eu tenho um seno, 1 sobre seno, então vai ser inverter isso aqui. Então, isso aqui vai me dar menos 1 quarto, que multiplica raiz de 4 mais x ao quadrado sobre x. E, portanto, a integral de x ao quadrado, raiz de 4 mais x ao quadrado dx é menos a raiz de 4 mais x ao quadrado dividido por 4x mais constante. Ok? Partiu o próximo exemplo. Não posso enrolar muito aqui não, porque esse daqui, ó, até que não é tão difícil esse. Tá certo? Tem umas continhas um pouquinho rápidas de fazer. Não dá para resolver também, ó, 9 menos x ao quadrado, a gente volta naquele primeiro exemplo, por isso que eu vou fazer ele mais rápido, é só para reforçar a ideia mesmo. De novo, a substituição aqui, então, vai ser 3 seno de θ, certo? Sei somente se o meu dx é a derivada do seno é cosseno, então dá 3 cosseno de θ. Quando eu substituo por seno, eu tenho que impor a restrição que o meu θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nunca posso esquecer isso, porque senão dá problema lá na frente. Vou trabalhar agora só com a raiz. Pessoal, vamos ganhar tempo? 9 menos x ao quadrado é a raiz de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Prestem atenção, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, vou deixar para vocês terminarem, porque vocês com certeza vão saber fazer essa conta, porque eu já fiz em vários exemplos. Coloco 9 em evidência, vai ficar 9 vezes 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Como está na raiz, corta a raiz com o quadrado, só fica cosseno, não precisa de módulo por causa da restrição. E não pode esquecer do cara que está aqui, que é 9, raiz de 9 é 3, então isso aqui vai dar 3 cosseno de θ. Certo? Partiu integral agora. Então, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx é a raiz de 9 menos x ao quadrado dá 3 cosseno de θ. X ao quadrado vai dar 9 seno ao quadrado de θ, e eu não posso esquecer do dx, que é 3 cosseno de θ de θ. Né? Então, ó, substituir cada um no seu cada um. Aqui é o dx, 3 cosseno de θ de θ. X ao quadrado é 9 seno ao quadrado de θ. E esse que a gente acabou de encontrar, que é 3 cosseno de θ. O 3 corta com 3 e o 9, né? 3 vezes 3 dá 9, então corta o 9. Aqui vai dar, então, integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Eu não sei se vocês se lembram, mas isso daqui dá integral de cotangente ao quadrado de θ. E eu não sei se isso daqui vai ser fácil para todo mundo lembrar, mas eu resolvi dessa forma. O peguinha desse exercício não está nem tanto nessa parte da substituição trigonométrica, mas é lembrar que cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado de θ menos 1. Porque eu sei qual que é a integral de cossecante ao quadrado. Né? A integral de cossecante ao quadrado é cotangente. Cotangente de θ, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da aliás, menos a cotangente, desculpa, é cossecante ao quadrado. Tá? Isso aí, gente, tá, enfim, derivadas, a derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da cotangente é cossecante ao quadrado, só que é menos a cotangente, na verdade. É menos a cossecante ao quadrado, então por isso que fica menos cotangente. Bom, integral de 1, tá fácil, é θ, e não vou colocar a constante. De novo, a gente vai chamar isso aqui de A, e esse aqui de B. Resolvendo A. Ok? Cotangente é cosseno sobre seno, certo? Ou 1 sobre tangente, se você quiser pensar desse jeito, que vai dar cosseno sobre seno, certo? Mas a gente vai usar isso daqui a pouco. Então, eu tenho que descobrir os senos e os cossenos, porque tendo senos e cossenos, eu tenho a cotangente. Sempre senos e cossenos, tá vendo? X é igual a 3 seno de θ. Essa foi a relação que eu obtive. Então, quer dizer que x sobre 3 é o seno de θ, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Partiu o triângulo. Desenho triângulo, ângulo reto, ângulo θ. Cateto oposto vale x, hipotenusa vale 3. O terceiro lado chamamos de y.
aplicamos Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, e isolamos o y para poder chegar no cosseno. Já temos o seno, tendo o cosseno, temos a cotangente, ok? Raiz de 9 menos x ao quadrado. Lembrando que é sempre raiz positiva. Portanto, o cosseno de θ, que é cateto adjacente pela hipotenusa, dá y, já vou colocar direto, 9 menos x ao quadrado sobre 3. Né? Logo, a gente vai chegar que menos cotangente de θ, menos a cotangente de θ, que é menos cosseno de θ sobre seno de θ. Pessoal, aqui eu vou fazer divisão, tá? Então, ó, conserva a primeira, que é o cosseno, e multiplica pelo inverso. Ó, o seno está aqui. O cosseno está aqui. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser 3 sobre x. Ok? Porque o seno está dividindo, então eu passo ele multiplicando pelo seu inverso, que é 3 sobre x. Corta, corta, então esse aqui vai dar menos raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Ok? Morreu o A. Guarda ele aqui. Ok? Partiu fazer o B agora. Nem lembro quem que é o B. O B tá dado, é o arcosseno, né? Vai ser arco-tangente, sei lá. Arcosseno. Se x é igual a 3 seno de θ, morreu o problema. Já. Esse é o mais fácil, né? X sobre 3 é igual a seno de θ. 6 somente C. θ é o arco seno de x sobre 3. Então, A matou aqui, portanto, a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado de x é igual a, o item A valia menos a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, eu acho que era isso, tá vendo? Raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, negativo, coloquei aqui o menos o arco seno de x sobre 3 mais constante. Perfeito? Bom, para não ficar muito extenso, eu vou parar a aula aqui e na próxima aula eu vou fazer mais 2 exemplos, não tão triviais, aliás, um muito pesado e um muito trivial, envolvendo, de novo, integrais por substituição trigonométrica. Perfeito? Então, eu encontro vocês na nossa próxima aula, que é mais uma vez uma aula de reforço de exercícios. Diferente das aulas anteriores, que eu não fiz muitos exercícios de integração por partes, fazendo tudo isso, eu estou fazendo bastante de integração por substituição trigonométrica, porque, na minha opinião, é necessário reforçar o método. Vocês perceberam que é repetitivo, Pitágoras, relação métrica, triângulo, retângulo, senos e cossenos, etc, etc. Né? Integração por partes é uma técnica que não tem como eu ficar resolvendo exercício, porque cada integral tem uma forma, às vezes, de fazer. O método de integração por substituição trigonométrica, ele é sempre o mesmo, e aqui eu estou pegando alguns exemplos um pouco mais elaborados. Perfeito? Então, nos vemos no próximo vídeo, na nossa próxima aula de mais exercícios. Um grande abraço e até lá. Tchau.